Fala galera, olha só, eu quero só passar aqui rapidinho porque eu ouvi uma notícia ainda agora. Claro que a gente não tem como verificar a veracidade disso ou não, mas a gente pode pelo menos analisar tal notícia dentro de uma hipótese, né, que seria possível ou não nós trabalharmos. Alguns questionaram se nós poderíamos estar trabalhando, por exemplo, com uma situação em que, por exemplo, alguém praticaria crime se fosse circulasse, né, descumprisse o regramento do distanciamento social. E aí muitas pessoas vieram afirmando sobre o direito de ir e vir, questionando até que ponto isso seria ou não crime. Veja só, vamos compreender algumas questões para deixar claro. Primeiro, existe um direito fundamental, que é o direito fundamental de ir e vir. Isso a gente não discute, tá? Isso é um direito fundamental que a gente não entra nessa discussão. Agora, o que nós podemos começar a observar é o seguinte, tá? O que nós podemos começar a questionar é o seguinte: um direito fundamental, ele pode perfeitamente ser restringido, até porque nós não temos, né, vigor entre nós, majoritariamente, que nós não temos um direito fundamental absoluto. Tudo bem, o que a gente pode muitas vezes enfrentar é uma restrição disso. Claro que até doutrina chega a afirmar que, por exemplo, direito à não escravidão, direito a não ser torturado seriam direitos fundamentais absolutos. Mas para começo de conversa, muito cuidado quanto a isso, tá? Muito cuidado. Nós não podemos em nenhum momento afirmar que nós aqui não teríamos, tá? Não teríamos um direito fundamental absoluto de ir e vir. E isso deve ser já afastado. Agora, claro que há uma teoria dos limites dos limites. Sendo assim, o que a gente tem que perceber e prestar muita atenção? Não pode, de qualquer maneira, um direito fundamental seu ser restringido. Dessa maneira, cabe a qualquer limitação ser devidamente fundamentada e ser restringida no mínimo possível. Nós não podemos chegar e ter um afastamento do direito fundamental no sentido lato. Tudo bem? Então, a primeira resposta que nós temos que dar é possível sim a limitação de um direito fundamental. Agora, claro que essa limitação do direito fundamental, essa restrição, ela deve ser no mínimo possível, devido até à sua própria interpretação, que ela deve ser sempre ampliativa. Nós estamos nessa situação? Me parece que sim, me parece que nós estamos num caso de saúde, nós estamos numa dificuldade sanitária em que essa doença que tem sido de caráter pandêmico, ela é alcançada, ela é transmitida pelo contágio pessoal. Tudo bem. Então isso parece ser que é pontuado. A segunda questão é o seguinte: será que praticaria crime? Alguém poderia ser preso por estar descumprindo essa ordem? Aqui, gente, nós temos que trabalhar com o artigo 268 do Código Penal. E eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, olha só, o artigo 268, que é o crime, né, infração de medida sanitária preventiva, ele diz que é crime infringir a determinação do poder público. Então, olha só, existe algum crime relacionado a violar uma determinada orientação do poder público? Sim, existe. É o artigo 268. Cuidado. Para praticar esse crime, não basta ter uma determinação do poder público violando, dizendo para não circular. É necessário que fique provado, fique esclarecido que é a circulação, no caso concreto, que gera o contágio. Sim, Covid-19, coronavírus, ele é contagiado, né, através da transmissão, da proximidade social. Então, esse crime, uma orientação do poder público, ela poderia ser perfeitamente esclarecida. Agora, para terminar, trata-se de uma norma penal em branco. Você lembra o que é a norma penal em branco? Olha só, norma penal em branco é aquela que precisa, perceba só, é aquela que precisa de uma outra norma, seja uma lei, uma portaria, um ato, um decreto, para lhe completar, para que a partir de então esse crime possa estar completo. Então perceba só, vamos organizar. Em primeira análise, nós podemos trabalhar
com um crime, olha só, com uma violação a um direito de ir e vir? Isso é lógico, tá, gente? O direito não é absoluto. Ah, mas pode impedir de qualquer maneira? Não, tem que ser devidamente fundamentado, com razoabilidade, o mínimo possível. Então, até agora, pode perceber que até a portaria do Ministério da Saúde é fortalecer o quê? Fortalecer a educação, a conscientização da necessidade do distanciamento social. A partir daí, se surgir um decreto agora analisando isso, pode? Pode, só que é o seguinte, sem decreto não tem como praticar o crime do artigo 268. Tem que vir um decreto informando isso e estabelecendo. Se veio o decreto, também o decreto não poderia ser feito de qualquer maneira, mas ser um decreto onde ele evidencie, deixando claro que considerem, né, na formação, no motivo, né, deste ato administrativo, que a doença ela se transmite pelo contágio pessoal, tudo bem? Só uma dica sobre o artigo 268, esse crime não pode ser feito para animais, tá? Se o contágio é feito por animais e etc, não. Tem que ser o contágio entre seres humanos. Tá certo que a pena é de um mês a um ano em multa, a competência é do GCRIM, mas a resposta primeira é possível sim, desde que devidamente fundamentada a limitação do direito de ir e vir. O direito de reunião, gente, nem se discute, porque o direito de reunião, até mesmo nós temos o artigo 15, meu amigo Vitor Fonseca me deu uma lembrada lá no artigo 15 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que ele fundamenta até mesmo o direito de reunião, ele pode ser limitado por questões de saúde. Até isso é bem claro no artigo 15 da Convenção Americana, e também pelo artigo 268, bastando sim uma norma para completar, uma norma penal em branco, que pode ser perfeitamente um decreto, para que viesse caracterizar crime sim. Então, dentro de uma eventualidade, um português bem claro, né? Olha só, pode ser preso uma pessoa que descumpre? Se tiver um decreto dentro dessa realidade, sim, isso é possível. Tudo bem, minha gente? Valeu, então essa era um recadinho que eu queria deixar aí para vocês, para que a gente pudesse também refletir e aprender um pouco com o coronavírus aí, beleza? Valeu, um abraço.